Daniel, ele entendeu que seria só por um período, mas ele não poderia se contaminar. E por ele não se contaminar, ao final, ele era 10 vezes mais sábio. Por ele não se contaminar. A Bíblia não fala outra coisa que ele fez. O fato é que muitos ficam se contaminando e ficam fazendo essa gangorra. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu estou cheio de espírito, outro dia eu não estou. Porque ficam se contaminando com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com amizades, imoralidades, lugares, pessoas. Você precisa decidir: eu não vou me contaminar. Eu não sou deste mundo. Eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo. Eu sou um cidadão do céu. E eu estou com saudade de casa. Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Em Salmos 37 diz: não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve, eles secarão, como grama cortada, e murcharão como flores ao sol. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu. O que já é seu. Que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno. Não esconda nada dele. Ele fará o que for preciso. Legitimará a sua vida à vista de todos. E como o sol do meio-dia, declarará a sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno. Ponha tudo diante dele. Não se incomode com que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refreie a sua ira, jogue fora a sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Antes que você perceba, os ímpios terão sumido. Você encontrará vazio o lugar em que costumavam estar. Agora são os simples que tomam conta dele, desfrutando uma enorme bonança. Os maus não suportam os bons. Obcecados querem matá-los. Mas o Eterno não perde o sono por isso. Para ele, os maus são uma piada sem graça. Os homens violentos brandem a espada. Estão lá fora para atacar traiçoeiramente o inocente, para agredir o homem bom que passeia tranquilo. Mas uma casca de banana os derruba de cara no chão, um completo vexame. Vire as costas para o mal. Trabalhe pelo bem e não desista. O Eterno ama esse tipo de atitude e nunca abandona os amigos. Viva assim, e o sucesso está garantido. Mas os indignos serão excluídos. Os bons são plantados em boa terra e têm raízes profundas. Os justos mastigam a sabedoria com prazer. A sua língua articula a virtude. Seu coração bombeia a palavra de Deus como sangue pelas artérias.
Seus passos são firmes e constantes. Os ímpios põem alguém a seguir o justo e fazem tocaia para matá-lo, mas o Eterno alerta, também está vigiando. Os ímpios não conseguirão tocar nem mesmo num fio de cabelo dele. Espere confiante no Eterno, não abandone o caminho. Ele dará a você um lugar ao sol, enquanto você observa o ímpio ser desbancado. Observe a alma saudável, examine a vida correta. Há um futuro garantido para os íntegros, mas o rebelde será logo descartado. A alma insolente estará num beco sem saída. A vida livre, espaçosa vem do Eterno. Repito, a vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é nossa fonte de proteção e segurança. Aqueles, como nós, cuja força está no Eterno, têm proteção contra o mal. Quando corremos para o Eterno, Ele nos salva. Senhor, que a paz de Cristo, Senhor, tome a cada coração. E que cada um, meu Deus, que entrou ansioso, angustiado, perturbado, confuso, dividido, temeroso, que o Senhor venha arrancar, meu Pai, esses sentimentos. E que o Senhor derrame, meu Deus, a paz que vem de Jesus Cristo. Recebam a paz na sua vida. Receba a alegria, receba a esperança na sua vida neste momento. Seja cheio e tomado pelo poder do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Veja a paz, a esperança, a alegria, a plenitude vinda do Senhor sobre a sua vida. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, meu Deus, nos perdoe. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Tome o controle, meu Pai, desta reunião. Tome o controle das nossas vidas. Tome o controle, meu Deus, desta casa firme, da igreja, daqueles que estão chegando, daqueles que estão pela transmissão. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos. E seja feita conforme a Sua vontade. Que nada saia do Seu controle. Meu Deus, que a palavra que sair deste altar, ela possa chegar inteira, diretamente a cada ouvido faminto pelo Senhor. Acorda cada coração, meu Deus, que está sedento de uma palavra de vida eterna. E que possamos, meu Deus, nesta casa firme, nesta sexta semana do propósito, meu Deus, dos 52 dias, nós possamos ver, meu Deus, situações, problemas, respostas, definições, que possamos ver a Tua mão, meu Deus, definindo, refinando, acelerando, levantando, sustentando, curando, prosperando, restaurando, restituindo, curando, dando, meu Pai, visão, sabedoria, entendimento, meu Pai, enchendo o nosso povo, meu Pai, de esperança, de um espírito, meu Pai, perseverante, consistente, persistente, continuista, corajoso, ousado, valente, meu Deus. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida, eu declaro uma reunião abençoada, que a partir de agora, que a partir de hoje, situações que ainda não estavam definidas, sendo definidas para a glória de Deus. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Pai, numa casa firme como um divisor de águas hoje aqui, um divisor de águas na nossa vida. Eu agradeço ao Senhor e peço, continue fazendo durante todo esse período, desde das 7 da manhã, de quarta às 7 da manhã de quinta-feira, essas 25 horas, meu Deus.
Eu concordo com cada oração e declaro, meu Pai, materializada, concretizada, realizada, confirmada, autorizada, meu Deus, respondida de cada um, meu Deus, desde aqueles que pregaram e aqueles que oraram, meu Deus. Eu concordo, ligo nesta terra para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Está ligado à sua vitória. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que você é. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Diga parabéns. Sexta semana, sexto propósito, semana do propósito, sexto projeto Casa Firme. Mas você está demais, falta pouco, falta pouco. Você que já recebeu, parabéns, que vem mais. Você que ainda não recebeu, prepara que vai vir em abundância para todos nós. Eu creio nisso, declaro na sua vida, em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho, o Evangelho imutável. Quando nós falamos de imutabilidade, quer dizer que Deus, repita comigo, Deus nunca muda o seu caráter. Ou não deixa de cumprir as suas promessas. Repita comigo. Deus não muda o seu caráter e não deixa de cumprir as suas promessas. Ainda, em Malaquias diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, todos nós podemos mudar, mas Deus não muda. Deus nunca muda. Deus continua o mesmo. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Então, desde a criação do mundo, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo de Gênesis e Apocalipse. E, sendo assim, o Evangelho é o mesmo. A palavra perverter em português tem a origem do latim pervertere, que significa voltar completamente ou inverter, no sentido de distorcer e corromper algo de sua forma original, porém, se analisarmos o conceito grego, encontramos raízes semânticas semelhantes. No grego antigo, um verbo que se aproxima do significado perverter é girar, voltar, torcer ou até inverter. Assim pode ser traduzido literalmente como torcer completamente. Na etimologia da ideia de perverter no grego, remete a uma ação de distorcer, numa ação de distorcer ou desviar de algo reto. Uma das coisas que nós sabemos é que o Evangelho é reto. Deus é reto. Ou seja, Deus quer uma conexão direta com você. A palavra de Deus é reta. Quando nós fazemos uma promessa, nós até prometemos por alguém, pegando a autoridade de outra pessoa. Como eu juro, como muitas pessoas, eu prometo por Deus. Mas Deus, por ser imutável, Ele não jura por ninguém, Ele jura por si mesmo. Juro pelo meu nome. Porque Ele sabe que Ele é imutável, as suas palavras não voltam atrás. Paulo repreendeu a igreja da Galácia, por estarem rapidamente se afastando do verdadeiro evangelho de Cristo, para seguir um outro, repita comigo, outro evangelho. Ele expressou surpresa e indignação, porque os Gálatas estavam abandonando a mensagem de Cristo para seguir um ensino distorcido, e esclareceu que esse outro evangelho não é, repita comigo, não é de fato o verdadeiro evangelho. O evangelho significa boa notícia, e qualquer alteração, qualquer mudança
significa uma alteração do Evangelho, perverte sua essência. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Admiro-me. Paulo estava admirado. Como nós que depois conhecemos o verdadeiro evangelho, nós estamos nos distorcendo por coisas, pressões, falta... Inclusive, nós falamos demais sobre isso. Por falta de conhecimento, nosso povo perece, o meu povo perece. E não é uma falta de conhecimento por não ter chegado a você, mas por você ter rejeitado esse conhecimento. Hoje em dia, as pessoas estão procurando coisas que cativam os ouvidos. Na mensagem, usa muito essa palavra, pregações cativantes. Nos últimos tempos serão como os tempos de Noé. Um tempo que o povo só buscava o seu prazer, o prazer próprio, o hedonismo. Mas no tempo de Noé havia uma arca sendo construída. Então o povo via, mas não via. Olhe e veja, porque muitos olham a arca que está sendo construída, mas não estão entendendo que lá é a salvação. Se você não olha para a cruz, se você não olha para a cruz de Jesus, se você não está está no lugar certo, onde Deus te plantou, você vai estar no lugar errado. Não existe eu estar no meio termo, não existe isso. Não dá para estar na beirada, na janela. Então assim, aquele que está na janela, como Eutico, esteve na janela, ouvindo a palavra, mas por um momento, né, teve sono, caiu e morreu. E ali perdeu. Ali morreu. Mas se não tivesse Paulo ali, não tinha sido ressuscitado. São pessoas que estão sentadas na janela. São pessoas que estão olhando um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Quer um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo. E faz essa divisão, mas não pense que receberão alguma coisa, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Deus não trabalha com gente dividida, pessoas divididas, pessoas distorcidas. E Paulo estava dizendo isso aqui. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Ou seja, se o evangelho que você está ouvindo não fala do evangelho, não fala de arrependimento, não fala de mudança de comportamento, não fala de negue-se a si mesmo, não fala de cruz, não fala de renúncia, não fala de integridade, não fala de santidade, não fala de pureza, então não é evangelho. Muitos estão criando os seus próprios deuses. Eu lembro de um influenciador de ter falado, olha, mesmo que pegasse a Bíblia e me falasse tudo que está na Bíblia, tudo que eu estou falando está errado, mesmo assim, ele vai usar essas expressões, mesmo assim, eu acredito que Deus está no meu coração e serei salvo. O que mais você vai falar então? Se mesmo você pegar todos os versículos e me apresentar que eu estou errado, mesmo assim eu acredito que eu estou salvo. Porque Deus está no meu coração. Isso não existe. Uma das coisas que a gente já ouviu várias vezes é: guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida, é fonte de vida. Mas também o coração, ele sofre de uma doença incurável. E quem pode compreendê-lo? Quem pode entendê-lo? Senão Deus. Então, que na realidade não é o Evangelho. Que não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas
os estão perturbando, querendo perverter, distorcer o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, presta atenção, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ainda que nós pregue um evangelho diferente daquele que Cristo, que o Espírito Santo revelou ao seu coração, isso está errado. O evangelho está aqui. E tudo que nós ouvimos, e tudo que nós pregamos, e tudo que você aprendeu, se alguém falar ao contrário, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, quando nós ouvimos tantas igrejas que não falam de arrependimento, não falam de mudança, não falam de renúncia, não falam de sacrifício, muito pelo contrário, só usam as palavras, Deus ama o mundo de tal maneira, entregou o seu único filho por você, ou seja, você não precisa mudar, fique como está. Não. Deus te recebe, mas não te aceita como você está. O receber você é, mas evangelho é transformação. Se você não se transforma, se você não transforma os seus comportamentos, o que é o evangelho então? O que Jesus pregou? As mudanças, as renúncias. Uma das coisas que Jesus disse ao paralítico no tanque de Betesda é: não volte a pecar, porque se você voltar, algo pior vai te acontecer. E o que é pior do que aquela doença? A morte espiritual. As pessoas acham que a cura é a mais importante que a salvação. Mas a palavra de Deus nos mostra ainda aqui em... Colocou aqui ou não? A palavra de Deus ainda fala que se a sua mão, se os seus olhos, não estou achando aqui, mas se sua mão, se os seus olhos o impedem de entrar no reino dos céus, arranque-o, corte fora. Então quer dizer que pode ser, sim, literal, mas a gente fala espiritualmente também. Se sua mão ou seu pé fizeram tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e dois pés ser lançados no fogo eterno. Então, Paulo continua. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Ou seja, quando você está falando palavras para trazer pessoas esse evangelho, este ministério, não faz isso. E é por isso que muitas pessoas não aguentam. Não aguentam. Porque ficam apontando os seus canhões, a sua falta de mudança para a igreja, aponta para o pregador, aponta para tudo, mas não aponta para si. O seu maior problema é você mesmo. Tem que anotar isso aqui. O meu maior problema sou eu. Porque não tem outro problema. Porque nós que abrimos brecha,
Nós que damos legalidade, nós que damos poder ao diabo. O seu maior problema é você. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo, repita comigo, por revelação. Ou seja, o evangelho que Paulo está anunciando, está exortando esta igreja, ele está dizendo, eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para agradar a Deus. Porque o evangelho que eu prego não é de origem humana, não é para massagear o seu ego, mas para salvar a sua alma. Deus se importa e quer te salvar antes de te abençoar. Entenda isso. Deus quer a sua alma. Antes de te dar a sua cura, a sua libertação. E muitos não entendem isso. E se frustram. Porque quer bênção, quer cura, quer libertação. Mas não entende. Deus quer a sua alma. Deus quer o seu coração. E você não pode correr para esse evangelho da hipergraça, que depois que Cristo foi à cruz, tudo pode, já estou salvo, estou livre, ou seja, para que arrependimento? Então eu posso viver do jeito que eu quiser. E a gente sabe que não é isso. Deus trabalha em pessoas santas, é santidade. Santidade é o Senhor. Você precisa ser santo. E se alguém está falando, faça o que você quiser, Deus já te perdoou, Deus já te aceita, Deus já... É só viver, porque a cruz já resolveu todo o problema. A cruz nos redimiu e nos liberou graça, que é o poder contra o pecado, contra a nossa carne. Em Malaquias 3,6 diz, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Em Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Cristo é imutável e constante. Ele não muda em seu amor, poder, caráter, autoridade e propósito. A confiança que cada um de nós deposita em Deus não deve depender de circunstâncias ou depender de lideranças, mas fundamentada na pessoa de Cristo, porque Cristo não erra, Cristo não muda, Cristo não se esquece, Cristo não te abandona. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus afirmou a eternidade e imutabilidade de suas palavras. A autoridade de Deus, mesmo quando a criação perecer, seus ensinos permanecerão. Ou seja, a sua mensagem transcende o tempo e o espaço, a palavra de Deus é um alicerce, e essa verdade desafia qualquer tentativa de alterar ou adaptar o Evangelho. A palavra de Deus não entra em caducidade, nem em prazo de validade, ela não expira, ela não perde a eficácia, nem precisa ser, como muitos querem, modernizada. Não, a Bíblia não precisa ser modernizada. Ela continua funcionando muito bem. E por muitos acreditarem que eu não preciso ler a Bíblia, que estão vivendo muitas coisas. Porque acreditam em experiências, muitas vezes fracassadas, covardes, de pessoas que não conquistaram o que queriam, ou não conseguiram o que queriam, e pegam aquilo como uma verdade, um evangelho. Como muitos, quando a bispa ela não aceitou a doença do meu irmão,
de todos os diagnósticos, de todas as sentenças médicas, ela simplesmente ficou com a palavra que ela já conhecia e acreditava. Isaías 53, acabou. Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as doenças, e por suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. E é isso que ela acreditou, e é isso que ela acredita, e é isso que funcionou. Hebreus 6, capítulo 6, mas eu quero ler um pouquinho antes, na versão mensagem aqui para você. Eu quero ler a partir do versículo 1. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Vamos começar a parar de agir como bebês, como crianças. O Senhor te chama para uma maturidade. E como você amadurece? Quando você para de viver um evangelho emocional, sentimental, e ouvir e ser conduzido por qualquer nova doutrina por aí. Você tem que ficar somente com uma mensagem. Tem pessoas que estão aqui, mas também ouvi de lá, Você pega o histórico do celular, tem 15 pregadores, 12 igrejas. Na segunda ele está aqui, na terça ele está lá, na quinta está sendo obreiro de lá, no domingo está em outra igreja. Pula para todo lugar, mas nunca fica num lugar, não cria raízes. Ainda está vivendo por aquelas emoções, ainda está sendo conduzido por líderes. Tem pessoas que ainda estão enraizados com lideranças. E eu não digo que você não possa admirar, muito pelo contrário, a bispa é admirável. A história, a palavra, a sabedoria, a resiliência. Mas nós sabemos que é Cristo que muda. E aqui o Hebreus 6 está dizendo, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Virar as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança, instruções batismais, imposição de mãos e ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajuda, permaneceremos fiéis a tudo isso. Mas isso não é tudo. Continuemos, está aqui, continuemos. Presta atenção, agora que começa. Os que já viram a luz, e é aqui que Paulo estava falando sobre o pessoal de Gálatas. Vocês já viram a luz. Os que já viram a luz, provaram, repita comigo, provaram o sabor dos céus. Se você viu a luz, você já sabe o gosto que tem. Você já provou o sabor dos céus. Quem já viu a luz aqui? Quem já foi tocado? Quem já provou o sabor dos céus aqui? Permaneceremos fiéis a tudo isso. Ou melhor, provar o sabor dos céus. Foram parte da obra, aqui, Os que já viram a luz provaram o sabor dos céus. Foram parte da obra do Espírito Santo. Então você viu a luz, provou o sabor dos céus e foram parte da obra do Espírito Santo. Experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra de Deus e os poderes que se manifestaram em nós. E ainda, assim, com desprezo viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos. Bem, eles não podem começar tudo de novo. Como se nada tivesse acontecido.
Presta atenção que essa palavra é muito forte. Nós já falamos e pregamos já ela. Se você já viu a luz, se você já nasceu de novo, se você já fez parte da obra do Espírito Santo, e você lavou as mãos e preferiu o pecado, você abandonou o primeiro amor, é impossível, olha aqui, ó, é impossível, porque crucificaram Jesus outra vez. Eles o repudiaram em público. A terra ressecada que recebe a chuva produz uma colheita farta, pois o lavrador que a cultiva tem a aprovação de Deus. Mas se produz ervas daninhas e espinhos, o mais provável é que ela seja amaldiçoada. Campos assim são queimados, não produzem colheita. Ou seja, a terra ressecada que recebe a chuva produz a colheita farta. Eu estou seco. Lembra ainda a palavra de Jaquisa? Né? Recebeu as terras do Negueb, mas pediu fontes de água. Caleb, como uma figura do Senhor, deu as fontes superiores às inferiores. As superiores e inferiores. Sobrenaturais e naturais. Então, você que recebeu essa chuva, a sua colheita é farta, pois o lavrador que cultiva bem, tem a aprovação de Deus. Deus está provando as suas obras, mas se produz ervas daninhas e espinhos, então, peraí, tem alguma coisa errada. Se a terra do teu coração está produzindo ervas daninhas e espinhos, e quando nós falamos de ervas daninhas, nós falamos de algo venenoso. E quando nós falamos de espinhos, nós falamos algo que machuca, de sofrimento. Se você está produzindo na sua terra coisas venenosas e que geram sofrimento, o mais provável é que ela seja amaldiçoada. Porque você já teve contato. Você já recebeu a luz e provou dos céus. Então, se você rejeitou essa palavra, você está perecendo. Se você está distorcendo essa palavra, você será amaldiçoado, porque você não está seguindo mais o Evangelho. Você está seguindo outro Evangelho. Porque mais do que as palavras, a lei, você recebeu do Espírito, essas palavras chegou de maneira revelada pelo Espírito Santo. Então, você recebeu um novo coração. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você foi o quê? Como a Bíblia diz, parte da obra do Espírito Santo. Repita comigo, parte da obra do Espírito Santo. O mais provável é o que pode acontecer, é que elas sejam amaldiçoadas. Campos assim são queimados, não produzem colheita, não estão produzindo colheita. É as figueiras que quando Jesus chega para pegar os frutos, elas só parecem que têm frutos, mas elas não têm frutos. Então elas são queimadas, elas secam. Amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês. Tenham os melhores pensamentos a respeito de vocês. Pensamentos sobre a salvação. Deus, eu gosto muito dessa frase, Deus não perde nada. Deus não perde nada, Deus usa tudo. Deus não perde nada. Quando Deus trata, Ele trata sempre dos dois lados. Deus não perde nada. Deus conhece perfeitamente o amor que vocês têm, demonstram quando ajudaram alguns cristãos em necessidade, algo que continuam a praticar. Agora, quero que cada um de vocês tenha o mesmo interesse por uma
por uma esperança saudável e a mantenha até o fim. Não voltem atrás. Repitam comigo, não voltem atrás. Sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo o que foi prometido a eles. Eu gosto muito desse versículo, porque o Senhor está falando de fé, e Ele está falando de valores, e Ele está falando de grandes tesouros aqui. Não voltem atrás, sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo o que foi prometido a eles. Bispo, mas eu ainda não recebi tudo. O seu tudo precisa ser Deus. Porque quando você recebe Deus, você aceita Jesus, você é guiado pelo Espírito Santo, você nasce você tem esse novo nascimento, você já recebeu tudo. E no tempo certo você recebe coisas materiais, porque é aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. Todas as demais coisas. Tudo depois vai ser acrescentado. Porque você já recebeu o seu tudo. Então viva como você já recebeu tudo. Viva como você já recebeu tudo. Valorizando a sua eternidade. Porque esse é o seu tudo. É a sua salvação. Porque esse é o seu tudo. Não voltem atrás. Ele está falando de fé. Ele está falando que você não pode. Viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Não volte atrás. Não tire a mão do arado. Sejam como aqueles que nunca perderam a fé. Nunca perderam a fé. Mas nunca perderam a fé. Quando Deus fez aquela promessa a Abraão, Ele a endossou pondo a própria reputação em jogo. Ele disse, prometo que o abençoarei com tudo que tenho. Bênção, bênção, bênção. Abraão se agarrou a isso e recebeu tudo o que lhe foi prometido. Quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia, apelando para alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia de suas próprias promessas, deu sua palavra. Uma garantia sólida, repita comigo, uma garantia sólida como a rocha. E o que Ele te prometeu? O que o Senhor prometeu a você? O que Ele disse que você receberia? Qual é a promessa? Nós estamos sobre qual unção neste ano de 2025? O que o Senhor nos prometeu neste propósito de 52 dias? Uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar sua própria palavra. E como sua palavra não pode mudar, sua promessa é também imutável. O atributo de Deus, o caráter, o seu caráter e a sua promessa. Como sua palavra não pode mudar, automaticamente sua promessa também não muda. Se a sua palavra não pode mudar, a sua promessa não muda. Isso muda muita coisa para a nossa vida. Se você entende isso, e traz isso, e leva isso para as decisões na sua vida, para as ações, para as reações que você tem que tomar, as decisões que você tem que tomar no seu dia, isso muda tudo. Nós que recorremos a Deus para salvar nossa vida, temos todos os motivos para agarrar com as duas mãos a esperança prometida e nunca mais largar. Essa esperança é uma linha da vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo que é visível, até a presença de Deus onde Jesus está.
pois ele se adiantou a nós e assumiu sua posição permanente de sacerdote principal a nosso favor, na ordem de Melquisedeque. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. O Senhor não está falando daqueles que passam, Ele está falando que são poucos aqueles que encontram essa porta. Sabe por quê? Porque o Senhor diz, eu sou a porta das ovelhas. Então poucos encontram a Jesus. Bispo, mas eu já encontrei Jesus. O Senhor está dizendo, entre pela porta estreita. Porque nós não precisamos nos esforçar para mentir, para engordar, para ser imoral. Não há esforço para pecar. Sim ou não, pessoal? Mas é muito esforço para negar a nossa natureza adâmica. É muito esforço para assumir o segundo Adão e tomar posse das promessas e não acreditar nas mentiras e entender que cada vez mais eu preciso comer menos. Eu preciso comer menos os manjares desse mundo e mudar a minha dieta. Daniel, ele entendeu que seria só por um período, mas ele não poderia se contaminar. E por ele não se contaminar, ao final, ele era 10 vezes mais sábio. Por ele não se contaminar. A Bíblia não fala outra coisa que ele fez. O fato é que muitos ficam se contaminando e ficam fazendo essa gangorra. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu estou cheio de espírito, outro dia eu não estou. Porque ficam se contaminando com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com amizades, imoralidades, lugares, pessoas. Você precisa decidir, eu não vou me contaminar. Eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo. Eu sou um cidadão do céu e eu estou com saudade de casa. Eu sou um embaixador de Cristo. Um embaixador sempre está fora do seu país, em um outro lugar. Sim ou não, pessoal? Porque ele faz parte de um outro lugar. Você está numa missão. É um tempo como uma gota no oceano, do oceano comparado à eternidade que te aguarda. Então, assim, o tempo passa, e Eclesiastes 3:4 fala muito sobre isso. Né? E por todo Eclesiastes, até o final, né? Você vê, vai envelhecendo, o tempo vai passando. E aquelas coisas que eram importantes na sua juventude, na sua velhice, não é mais. Porque isso é a maturidade. Você vai entendendo o que realmente importa e vai dando valor às coisas pequenas. Por isso que você vê, muitas vezes, os avós dando muito mais valor em brincar com os netos. Não em coisas. As crianças querem brinquedo. Os avós querem as crianças. Porque o final você vai entender que não são coisas, são pessoas. O que realmente importa são pessoas e para Deus o que importa são pessoas. E não são coisas. Então Paulo dizia isso, e ele falou isso. Se eu vivesse para agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Porque eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para servir a Cristo. Mas servindo a Cristo, eu estaria me posicionando. E as pessoas que querem participar, que querem compartilhar da minha vida, elas vão querer estar comigo.
E não eu ir e mudar ou negar a minha fé para ter o amor das pessoas, porque eu já tenho o amor de Deus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade, mas faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, muitos usam a boca, as palavras e acreditam que o que você fala está dando a você o ingresso, o passaporte para o reino dos céus. Mas não adianta ter somente a fé, você precisa ter as obras, porque a fé sem obras está morta. O que Tiago diz em Tiago 2, a partir do 24 a 26. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, não adianta dizer Senhor, 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 mas não cumprir e não praticar a vontade de Deus. Olha que interessante, pessoal. Tiago, ele dá o exemplo de Raabe, uma prostituta, inimiga do povo de Deus, fazendo parte de um outro povo. Uma atitude que ela teve, favorecendo o povo de Deus, escondendo os espias, reconhecendo o poder de Deus, fez ela ser salva, a família dela ser salva e entrar na genealogia de Jesus Cristo. É forte ou não é? Olha a mudança. Um dia de favor muda tudo. Um dia de favor, quando você muda, você entende, tudo muda. E a direção qual que foi? Quando os israelitas entraram, deixam um fio vermelho na porta, simbolizando ali o sangue de Jesus. E mostrando, fazendo essa ilustração do fiozinho, né, dessa corda, né, que você pode falar também do Eclesiastes 4:12, né, que fala também, o homem sozinho não consegue, mas um homem dois consegue se defender, e um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? E você pode colocar a trindade nesse cordão, por que não? Você vê isso, o cordão de 3 dobras. Ou seja, Tiago fala de Raabe, uma prostituta que reconheceu o poder de Deus que estava sobre os israelitas. E se você não tiver as obras, se você não cumprir a vontade de Deus, não adianta. Porque muitos dirão, como a Bíblia diz no 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Ou seja, essas pessoas impactaram. Está aqui, ó. Não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Não aconteceu, uma pergunta, um questionamento ao Senhor. Isso não aconteceu, Senhor. Então eu lhes direi claramente, repita comigo, claramente. Nunca os conheci. O Senhor está mostrando que nunca tomou conhecimento dessas pessoas que
profetizavam, pregavam, expulsavam demônios e realizavam os milagres. Porque o conhecer que o Senhor diz é uma intimidade, é uma verdade, é como uma relação entre um homem e uma mulher, uma intimidade. Nunca os conheci. Não houve um dia que ele os conheceu, porque você já começou com o coração errado, com o evangelho totalmente mudado, né? Mutilado. Algo já começou errado. Não era o verdadeiro evangelho. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em João 5,14 diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Você recebeu luz. Você teve um encontro comigo. Você não é mais um paralítico. Quando Jesus fala isso, é que é interessante isso. Porque Jesus já estava falando com um homem que estava andando. Por que ele precisa falar algo tão óbvio? Porque primeiro ele precisa entender que a sua mente não pode mais ser paralítica. Segundo, você precisa entender, se você teve um encontro com Jesus, você é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Acabou. Você já recebeu a luz. Você já recebeu a luz. Você está curado. Se o Senhor Jesus entrou no seu coração, você recebeu a luz, você provou dos céus, você se tornou obra do Espírito Santo, então, você não pode acreditar nas mentiras do diabo. Acabou. Você já está curado. Ponto. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Isso remete à parábola, a parábola não, aquela história dos 4 amigos e o paralítico. Que Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. E os fariseus começaram a questionar: mas quem ele tem? Que tem o poder de perdoar pecado? Como assim? Quem é ele? O que vocês preferem? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e pega sua maca e ande? O que Jesus estava mostrando, o que muda? Porque os pecados é que te gera paralisia. Quando você não anda no caminho reto, quando você decide não acreditar e praticar as vontades de Deus, e caminhar em retidão, caminhar em integridade, você está tornando uma pessoa paralítica. Então o que é mais fácil? Então nós precisamos hoje entender isso. Eu já estou curado. Eu já conheço o verdadeiro evangelho. O Senhor é imutável. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares. Ele não se prende ao tempo, porque Ele é eterno. Ele está mostrando a nós que nós já tivemos um encontro. Nós já conhecemos o verdadeiro evangelho, nós não podemos decidir lavar as nossas mãos por aquilo que nós já conhecemos. O verdadeiro evangelho, senão eu estarei crucificando novamente a ele. Decida hoje viver o verdadeiro evangelho. Deus está nos chamando para uma verdade, para uma integridade. Deus, Ele quer que você se posicione dentro da sua casa. Ele quer que você se posicione no seu trabalho, nas suas redes. Ele quer que você se afaste de coisas e decida viver integridade, o verdadeiro evangelho. Porque Paulo ainda começa dizendo: admiro-me, vocês se desviaram tão facilmente, tão rápido.
O que aconteceu? O que aconteceu? Não. Mude. Não aceite isso. Como finalizando, como eu havia acabado de dizer, Mateus 18:8, se a sua mão ou o seu pé induz a pecar, corte e jogue fora. Melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado ao fogo, no fogo eterno, e se o seu olho induz ao pecado, arranque, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos e ser lançado ao fogo eterno. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: não sei como dizer isto de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, repita comigo, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta, insista com os seus ouvintes. Não desista, use linguagem compreensível. Você descobrirá que daqui a um tempo, isso infelizmente é muito atual, essa palavra. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para um ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimentos espirituais estragados. Mensagens, repita comigo, mensagens cativantes, que combinam com as suas fantasias. Já parou para pensar? Você está numa igreja, num lugar, porque a mensagem é muito cativante, que combina com as minhas fantasias. O que nós estávamos ouvindo que deu uma polêmica há um tempo atrás? Tudo que você sonhar, meu lindo, você vai viver. Imagina se tiver sonho imoral. Imagina se tiver sonho de morte. Quantas coisas. É mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. As pessoas estão procurando isso, infelizmente. Eles vão virar as costas para a verdade, aqui ó. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Mas você esteja atento ao que faz. Mas você esteja atento ao que faz. Fala para essa pessoa que está do seu lado, mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito. Repita comigo, como servo de Deus. Então, encare os tempos difíceis como bons. E faça um trabalho bem feito. Faça um trabalho bem feito. Fique atento. Faça um trabalho bem feito. O ensino falado não é alimento espiritual estragado, nem um alimento de recompensa, é um alimento sólido, sincero e saudável, bom para a alma. Por isso, alguns vão virar as costas. Alimento espiritual cheio de calorias vazias é o que muitos dos efésios procuravam. E é o que muitos de nós procuramos às vezes.
embora satisfaça o nosso paladar, é devastador para a nossa digestão e deixa a alma desnutrida. Muitos estão procurando palavras cativantes que estão se alinhando com as suas fantasias. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Olha a mensagem de Jesus, olha a mensagem de João Batista, arrependam-se. Esse não é o verdadeiro Evangelho. Volte e veja onde você caiu. Se alinhe ao verdadeiro Evangelho. Se alinhe a Jesus. Volte para a luz. Se alinhe com Deus. Porque nós só temos uma vida. E você não tem duas chances para estragar ela. Nós só temos uma oportunidade, uma chance, um caminho, uma verdade, uma saída, um pão, uma água, uma porta, uma figueira. Só temos isso. E é assim que você deve viver, se comportar e se vestir todos os dias do verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus. Fale com Deus nesse momento. Eu quero que você fale com o Senhor e se alinhe com aquilo que Ele está pedindo. Você precisa se alinhar com aquilo que Ele está pedindo a você. Você sabe o que está sendo exigido a você. Nós precisamos voltar um caminho de volta e tudo começa com arrependimento. Tudo começa com perdão. Tudo começa com a verdade. Não aceite terminar do mesmo jeito que você está hoje. Muitos estão cansados, oprimidos, exaustos, frios, mornos. Decida abrir seu coração hoje. Peça para Deus para te avivar, para te renovar. Não aceite mais viver esta mornidão. O Senhor te chama para ser cheio do Espírito Santo, incendiado por Deus. Seja queimado, batizado no fogo do Espírito Santo. Um altar totalmente levantado, organizado, reconstruído. É os altares que o fogo desce. Fale com Deus nesse momento. Enche-me de ti, até transborda. E pra onde iremos nós? Pra onde, Deus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde irei, Senhor? Pra onde eu irei, Senhor? Pra onde iremos nós? Não tem pra onde ir, Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde com sua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda.
visita, meu Deus. Senhor, visita o nosso povo, meu Deus. Meu Deus, vai mudando os corações. Meu Deus, reconstrua, restaure, Senhor. Meu Deus, muitos foram muito longe. Meu Deus, que hoje, meu Deus, esta pessoa ela possa receber o batismo do arrependimento. Meu Pai, o batismo da mudança de comportamento, Senhor. Meu Deus, vai enchendo, meu Pai, o teu povo, Senhor. Vai mudando as mentes e corações. Vai fechando as feridas, Senhor. Meu Deus, que esta pessoa hoje, ela seja tomada pelo poder do Espírito. Que ela veja, Senhor, qual é o verdadeiro Evangelho, meu Deus, e ela decida entrar pela porta estreita. Uma porta, meu Deus, que muda. Meu Deus, que muda a sua alimentação. Muda as suas ações. Meu Deus, muitos estão dizendo Senhor, 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 mas não estão fazendo a vontade do Pai. Meu Deus, que hoje a vontade do Senhor, meu Deus, venha ser soberana. Venha ser, meu Deus, o ponto principal das suas decisões. Que Cristo no centro seja a maneira que a partir de hoje você vá viver. Assuma a sua posição. Eu sou servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Como Paulo disse. Se eu buscasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Decida hoje ser um servo de Cristo. Decida hoje agradar a Deus. Decida hoje andar a sua fé juntamente com as suas obras. As obras baseadas na palavra de Deus. Eu declaro um tempo de restauração na tua vida. Eu declaro uma restauração, um novo coração, um novo comportamento, novas decisões, novas ações, novas atitudes baseadas na palavra de Deus. Eu declaro a santificação. Santidade é o Senhor da sua vida. Decida hoje, eu serei santo. Eu não irei mais me contaminar. Eu não irei mais me misturar. Eu não irei mais cair nestas mentiras. Eu já estou curado. Eu não sou mais um paralítico. Decida hoje, eu estou curado. Acabou aquele tempo de paralisias, que você andava mancando por causa do pecado, você estava estagnado por causa do pecado, você andava por caminhos oscilantes, você um dia você se alinhava, depois o outro dia você se desalinhava. A partir de hoje eu estou me alinhando a Cristo. A partir de hoje eu estou tomando decisões que vão me fazer a pessoa plena em Jesus, como a palavra do Senhor diz. Sejam como aqueles que vivem pela fé e que já receberam tudo do Senhor. Você já recebeu tudo do Senhor, porque Jesus é o seu tudo. Faça hoje de Jesus o seu tudo. Coloque Jesus no centro. Que Ele seja o seu tudo. Que Ele seja o seu tudo a partir de hoje. E que você receba aquilo que você veio buscar nesta noite. Começando pela sua salvação. Se aproxime de Deus, que Ele se aproximará de você. Decida hoje. Eu vou me aproximar de Jesus. Decida hoje, eu estou largando coisas na minha vida e eu estou me aproximando de Cristo. Decida hoje, eu estou me aproximando do Senhor e eu não vou mais retroceder, eu estou colocando um ponto final nessa oscilação. Eu não viverei mais esse evangelho mentiroso
que não é verdadeiro. Eu estou voltando ao verdadeiro Evangelho. Eu estou me alinhando ao Senhor a partir de hoje. Fala com Deus nesse momento. Fala: meu Deus, eu preciso de Ti, tenha misericórdia de mim. Eu sou mesmo. O Senhor diz, e é por causa disso, pela sua imensa misericórdia, que nós não somos consumidos. Deus, Ele quer uma volta a partir de hoje. Decida que você está voltando a partir de hoje. Decida por essa volta: eu estou voltando a Jesus, eu estou voltando ao verdadeiro Evangelho, ao lugar que eu nunca deveria sair. E aqueles que nunca estiveram, decida hoje: eu vou até o verdadeiro Evangelho, eu vou mudar a minha vida, eu não vou mais viver essa religião, eu não vou mais viver essa bipolaridade espiritual, eu não vou mais ser guiado por sentimentos, eu não vou mais cultivar na terra do meu coração ervas daninhas e espinhos, porque a palavra de Deus diz: provavelmente será amaldiçoado e esta terra será queimada. Permita que o lavrador cultive essa terra. Deus está adubando esta terra hoje, como a parábola que diz que o lavrador, o dono da terra, chegou e já estava 3 anos sem essa figueira dar frutos. E ele foi, cavou em volta, e ele adubou e pediu mais um ano, mais uma chance. O Senhor está cavando em volta, cavando no seu arredor, e a partir de hoje, decida hoje: eu estou cavando em volta de mim, tudo que está em volta de você, que está fazendo a sua vida, a sua terra, somente cultivar ervas daninhas e espinhos. Decida hoje que você está mudando tudo que está em volta de você. Tudo que está em volta de você. Você está mudando tudo que está em volta de você, porque Deus está te adubando hoje aqui. O Espírito Santo está te adubando hoje aqui. Seja adubado, receba o adubo. Receba esta vida, receba o renovo, receba a paz, receba a cura, receba a libertação. Receba a libertação. Veja as celas sendo abertas. E todo espírito imundo que tinha poder sobre você, que te escravizava, que te achatava, que te fazia retroceder, para se envolver com o pecado, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Receba a sua libertação. Receba a sua cura, que toda possessão que cegava, que te oprimia, que te deprimia, que te devastava, que te jogava na lama, na imoralidade, nos vícios, na mentira, nas trevas, nós declaramos: cai por terra hoje, e você está curado. Eu declaro a cura e a libertação para você, em o nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba a libertação, em o nome do Senhor Jesus. E a partir de hoje, um novo tempo, uma nova estação nasce aqui. O verdadeiro Evangelho. Eu não irei mais ficar procurando palavras que cativam os meus ouvidos. Eu declaro que todo comichão, eu não vou mais ter esses comichão nos meus ouvidos. Viver essa vida desalinhada,
essa vida mentirosa, mesquinha, maliciosa, arrogante, invejosa. Eu tiro isso da minha vida. Eu não sou assim. Você não é assim. Você é livre, você é puro, você é santo, você é salvo, você é redimido, remido, você é livre, liberto, amado, escolhido, separado. Você é forte, corajoso, próspero. Você é temente, você é valente, você é sábio, tem discernimento, conhecimento. Você é cheio de esperança e possui um espírito de perseverança, consistência, persistência, continuismo. Você é uma pessoa que começa e termina. Diga: eu estou curado. E eu sou uma pessoa curada, livre a partir de hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Pega o seu propósito neste momento. Meu Deus, nós oramos nesse momento, Senhor, e apresentamos, meu Deus, este propósito. O propósito dos 52 dias, e nós declaramos, meu Deus, este propósito, tudo que foi colocado, tudo que foi apresentado, todas as situações, meu Deus, que necessitam urgentemente de uma restauração, nós declaramos, meu Deus, todas as áreas restauradas. Meu Deus, todas as áreas consertadas, alinhadas, reconstruídas na nossa vida. Eu declaro, você está curado, você está restaurado, você está curado, você está restaurado. Você está livre. A partir de hoje, você está livre. Você está curado. Você está restaurado. Você está curado. Você está restaurado. Como Jesus disse ao paralítico do tanque de Betesda: você está curado. Então, a partir de hoje, não volte a pecar para que algo pior não aconteça. E hoje eu declaro, meu Deus, que muitas situações que estavam caídas foram levantadas, doentes foram curadas. Meu Deus, aquilo, meu Pai, que estava pequeno, meu Deus, foi colocado, meu Pai, de maneira grande, cauda por cabeça. Meu Deus, eu declaro aquele que estava por baixo sendo colocado por cima, aquele que estava por cauda sendo colocado por cabeça. Eu declaro você livre, eu declaro você próspero, eu declaro negócios, eu declaro documentos, eu declaro situações da saúde, no casamento, situações com seus filhos, situações emocionais, situações profissionais, situações intelectuais, situações que até hoje te aprisionavam, problemas que você deixou neste dia, em livros, em documentos, fotos, você que deixou pedidos, cartas, processos judiciais, diagnósticos médicos. Eu declaro uma restauração, eu declaro um dia de grandes testemunhos, de grandes portas abertas, de grandes restaurações, de grandes renovações, de grandes, meu Deus, avivamentos. Um tempo que você não vai mais viver como uma pessoa morna, ou até morta, mas você está vivo. Você vai viver como uma pessoa viva em Jesus, cheia do Espírito, faminta por Deus, iluminada. E a partir de hoje você decide: eu serei esta luz, este sal. Eu vou pregar o Evangelho. Eu não vou mais me intimidar. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Intensifique, como a Bíblia diz, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem, e seja vigilante. Desafie, advirta e insista com seus ouvintes. Não desista!
A palavra de Deus nos mostra isso, nos direciona a isso. Não desista. Não desista. Não desista. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Continue, Senhor. Meu Pai, mandando mensagens como essa, nos ajudando, nos levantando, intensificando. Meu Pai, nos exortando. Meu Pai, nos levando, meu Pai, a uma aproximação em Cristo. Meu Deus, eu sei que o Senhor quer que nós nos aproximemos do Senhor. E que nós possamos nos aproximar a cada dia mais. E ser incendiados pela Sua palavra. Incendiados por esse Evangelho. Guiados, conduzidos. E se tornando, meu Deus, esses que foram iluminados. Esses que provaram o sabor dos céus. E esses que são obras do Espírito Santo. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.